levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Amém? Vamos ler de novo? O governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Amém? Versículo 10 do capítulo 3 diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram-se as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele trouxe uma palavra muito profunda ao meu coração a respeito de Esdras, sacerdote, escriba. Ele escrevia, ele replicava as leis de Moisés. E aí eu gosto muito do Velho Testamento, fui lá ver sobre Esdras um pouquinho. Esdras significa socorro. Esdras significa ajuda. E o que me chamou a atenção na vida de Esdras é que ele nasceu em cativeiro. E o Espírito Santo de Deus, ele já abrada ao meu coração aqui. Como que Deus é bom. Esdras, em cativeiro, se tornou um grande sacerdote. Na verdade, ele era um sumo sacerdote. Ele era um replicador das leis de Moisés. Fala para o seu irmão assim, respira fundo. Agora fala assim para ele: nos tempos da dificuldade, Deus pode fazer de você um grande replicador das leis e dos princípios dele. E quando Esdras foi chamado para edificar o templo, ele recebeu a convocação de Ciro e ele disse: olha, Deus me deu uma ordenança. E Ciro era um ímpio, um rei ímpio. Era o rei que governava, que reinava sobre Esdras, sobre Neemias. E ali ele disse: a casa de Deus precisa ser feita. Você pode estudar isso lá no capítulo 1. Ele diz: vocês precisam voltar para Jerusalém. E vocês precisam levantar a casa de Deus. Quando vocês chegarem lá, vocês vão encontrar povos que vão estar ali. E esses povos
vão ter ajuda para vocês. Eles vão entregar tudo que eles têm para edificar a casa de Deus. Eles vão entregar o ouro, eles vão entregar tudo para que essa casa seja edificada. E o que está aqui também na Babilônia, que foi tirado da casa do Senhor, você pode levar tudo. Você pode levar tudo para Jerusalém e colocar nessa casa. E Neemias e Esdras, recebendo esse chamado, eles foram. Zorobabel foi. E aí nós lemos aqui no 2:63 que diz assim: quando eles estavam edificando, colocando os alicerces, levantando toda a casa, o altar, diz assim: e o governador lhe disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Urim e Tumim significa luzes e perfeição. Muitas vezes nesse século, amada igreja, nós vemos que muitas pessoas têm deixado de lado essas luzes, têm deixado de lado, têm achado, nós vivemos num tempo moderno, só de nós estarmos fazendo tá bom, só de nós, Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Quando eles chamaram as pessoas, os remanescentes que estavam ali em Jerusalém, que eles saíram e o templo já estava pronto. Eles disseram: nós não vamos colocar um sacerdote ali que não tenha luzes e perfeição, que não tenha. Você pode ver aqui no peitoral, no peitoral do sacerdote, você vai ver uma couraça ali. Você vai ver que ele está usando ali Urim e Tumim, as pedras que estão ali dentro. Elas serviam atrás desse peitoral, que estão ali representando as 12 tribos de Israel. Tem 2 pedras que o sacerdote era encarregado de, quando ele subisse no altar, ele precisava ter a direção de Deus para o povo. E ele perguntava ao Senhor qual era a direção. E aquelas pedras que estavam guardadas ali, naquele peitoral, elas clareavam. E a resposta era sim ou não. A resposta de Deus era aquela que o povo precisava. E às vezes Deus também permanecia em silêncio. E nós, igreja de hoje, continua da mesma forma. Deus busca luz e perfeição em nós. Por mais difícil que seja, luz e perfeição nesse século. Quando Abraão foi chamado para sair da sua parentela, Deus disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Quando o povo se reuniu a orar, nós vemos que os mais idosos, os que conheciam a primeira casa, eles choravam. Porque com certeza eles viram que a casa estava sendo feita do jeito que Deus queria que a casa fosse feita. E eles tinham vivido em cativeiro. E eles estavam ali para louvar ao Senhor. Quando Esdras pegava e ele abria a Torá, que ele ia ler para o povo chorava só de ouvir a palavra de Deus, só de ouvir a leitura. Hoje em dia nós vemos muitas vezes homens e mulheres se esgoelando, quase faltando sair as veias para fora do pescoço. E as coisas dessa terra têm tomado tanto o nosso coração, que muitas vezes nós nos sentimos distantes de Deus. Quando Deus está tão perto de nós. Deus continua perto, Ele está perto. Não é de muito
eu ficar aqui falando para você, explicando para você, falando para você as teses, tudo aquilo que está estudado. O nosso coração, ele precisa almejar estar na casa de Deus, ele precisa almejar louvar ao Senhor, ele precisa almejar ler, ouvir o que as Escrituras estão dizendo a respeito de algo. A direção continua sendo do Senhor, ela continua vindo do Senhor, mas o quanto eu estou disposto a ouvir o sim ou o não, o quanto eu estou disposto até mesmo em ouvir nada, permanecer de silêncio que Deus fica. Muitas vezes, pessoas desviam, se suicidam, ficam ansiosos, preocupados, entram em depressão, porque elas não querem aguardar o Urim e o Tumim, não querem aguardar a resposta, não querem aguardar a decisão. Nós precisamos buscar do Espírito Santo essa perfeição de paz, essa perfeição de luz, essa perfeição de direcionamento do Senhor. Quando os levitas entraram para cantar, quando os sacerdotes se organizaram na casa, a Bíblia diz que eles foram tão cheios da alegria do Espírito Santo, que de longe se ouvia a manifestação de alegria daquele povo. De longe. Só de nós entrarmos na casa de Deus e olhar que nós temos um lugar para nos reunir, para adorar o Senhor, nós já precisamos nos alegrar. De saber que Deus tem planos, que Deus tem propósito para a nossa vida em nos fazer avançar. O Senhor quer nos dar uma escola, porque Deus sabe que a geração futura, ela vai estar ali, tem o potencial para poder dar aula, para poder ensinar, uma escola que vai levar ali os princípios, uma escola que vai estar ali colocando os seus filhinhos, como Jesus disse, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas. Uma escola que vai ensinar, que vai estar ali, porque a nossa cidade comporta. Nós temos muitas escolas excelentes, mas a nossa cidade comporta essa e muitas outras. Mas muitas vezes corações estão cerrados, corações estão secos, não consegue se alegrar naquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque o inimigo quer roubar a nossa alegria, o inimigo quer roubar a nossa vitalidade. Mas o Senhor nos chamou para fazer parte da igreja do futuro, fazer a diferença como igreja, fazer a diferença como irmão, fazer a diferença como sacerdote, e fazer a diferença como família, na nossa casa. O Espírito Santo de Deus, ele conta conosco para que nós venhamos ter o direcionamento no nosso coração, para que quando nós buscarmos a Deus, a resposta venha. O Urim e o Tumim esteja aceso na nossa vida. O seu nome tem um significado. Você pode pesquisar que você vai ver qual é o significado do seu nome. E você vai ver que tem algo parecido com você. Fala o seu nome aí. O seu nome, Alessandra. O seu nome, Maria, Rubens, Douglas. O seu nome. O seu nome foi escolhido pelo Senhor. Esdras foi escolhido lá no cativeiro e ele disse sim ao Senhor. Nós fomos escolhidos no meio das dificuldades desse mundo e nós também dissemos sim ao Senhor. Só que muitas vezes o inimigo quer roubar o nosso sim, quer roubar a nossa identidade, quer roubar a nossa alegria. Mas nós, como igreja do Senhor, nós não permitiremos. Nós vamos avançar. Nós não vamos deixar o medo nos paralisar. Nós não vamos deixar as situações que o inimigo armou, tramou contra a nossa vida nos paralisar. Porque o Senhor vê em você um grande potencial para que a casa dele seja edificada.
Porque cada um de nós somos chamados como reis e sacerdotes. O Senhor nos ungiu para fazermos a diferença. Nós podemos replicar os princípios de Deus. Nós podemos adorar ao Senhor com o nosso cântico. Você pode estar quietinho lá na sua casa e de repente começar a fluir um cântico espiritual do seu coração e você começar a cantar. E você começar a adorar o Senhor, porque se nós não fizermos isso, igreja, o inimigo vai conseguir espaço. Nós precisamos levar as luzes e perfeição do Espírito para essa terra, para a nossa geografia, para nosso bairro, para a nossa cidade. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos eliminar aquilo que o inimigo está tentando roubar de nós. Nós precisamos resgatar a nossa liberdade. Quando nós adentramos a casa de Deus, quando você dobra o seu joelho a orar, quando você pega a sua Bíblia para ler, o inimigo vem te afrontar, não quer que você lê, não quer que você aprenda, não quer que você adore, ele fica arrumando sempre uma picuinha, alguma coisa para te tirar do foco, do propósito. Mas nós precisamos buscar e exercitar o chamado do nosso Deus. Você quer fazer isso? Quer fazer isso? Então se coloque de pé mais um pouquinho.